lembro que quando, quase 40 anos atrás, eu comecei a jogar profissionalmente, vinham aquelas senhoras muito velhinhas de santo, né? Que eu respeito absurdamente, né? Aquelas senhoras, aquelas mães senhoras do candomblé, vinham jogar comigo, me davam essa honra de jogar comigo, e sempre vinha esse assunto à baila. Minha velha, há quantos anos a senhora dá as obrigações do seu orixá? Ah, seu Luiz Carlos, eu tenho 50 anos de feita, né? E minhas obrigações com o meu orixá estão em dia. Então, era muito bonito ver essas senhoras falando com esse orgulho, né? As minhas obrigações com o meu orixá estão perfeitas, estão em dia. E aí eu fazia aquela boa perguntinha de sempre. E o seu ori, minha velha? Há quanto tempo a senhora não faz um bori, não faz um ebori, não fortalece a sua cabeça, a sua essência divina? Normalmente essas senhoras falavam: ah, seu Luscar, tem muitos anos, né? Bori eu fiz da minha feitura de santo, né? Ou seja, 50 anos atrás, mas as minhas obrigações com o meu orixá estão em dia. Então, eu sempre achava isso muito bonitinho nessas senhoras, quando elas traziam a seriedade e a fé voltada ao orixá, né? Com essa preocupação. As obrigações do meu orixá estão em dia. Mas elas, por desconhecimento natural do conceito do que é ori, não tinham essa mesma dedicação, não tinham essa mesma seriedade por elas mesmas, né? Por elas mesmas. Porque elas não sabiam o que é o verdadeiro conceito de ori que nós vamos conversar hoje, que nós já estamos conversando. Lembrando que ori é um conceito do culto tradicional iorubá, tá? E que está inserido dentro de todo o contexto de orixás. Mas é um conceito tão importante que é necessário que todos aprendam, justamente por essa individualidade. Portanto, então, nós vamos ter aqui uma primeira definição básica. Ori é você em estado de Deus. Ori não é Deus em você. Ori é você como Deus. É você como divindade. E o processo do culto de Ori é a autodeificação. É você perceber a divindade que você é, que é o grande objetivo desse nosso workshop. Portanto, esse é um conceito, tá? Anotem aí, lápis e papel na mão, Brasil. Segundo conceito, o culto ao orixá é um culto coletivo. Então, o culto ao Oxalá, a Exu, a Ogum, a Xangô, a Oxóssi, é um culto para a comunidade. Então, nós vamos ter toda a comunidade cultuando o orixá. É um culto coletivo. Ori é um culto individual. Tá? Então, outro conceito muito importante. O orixá, em sua origem, cuida da comunidade, enquanto Ori cuida da pessoa, cuida do indivíduo. Tá? Segundo conceito importantíssimo, anotem aí. Como eu disse, para quem está chegando agora, eu vou expondo os conceitos, aí a gente para, responde perguntas, depois volta a expor mais conceitos e vamos fazendo nesse formato, tá? Por isso, quem puder anotar os conceitos, é interessante para vocês poderem pensar e fazerem as perguntas, tá bom? Então, muito bem, já temos dois conceitos iniciais.
Baseado, então, nessas informações, vem algumas perguntas que eu gostaria de fazer a vocês. Se o orixá cuida da comunidade e o ori cuida do indivíduo, qual é a força espiritual que pode promover a sua felicidade? Qual é a força espiritual mais próxima para promover a sua felicidade? É orixá ou é ori? Qual é a força espiritual mais próxima para promover a sua saúde? É orixá ou é ori? Qual a força espiritual mais próxima para promover a sua felicidade no amor? É orixá ou é ori? Não é? É ori, porque ori, ele se preocupa com o indivíduo. O ori se preocupa com a pessoa, o indivíduo, a sua parte particular e individual, enquanto o orixá se preocupa com o aspecto comunitário. Ah, então vem uma pergunta. Ah, babá, mas então o orixá não pode me abençoar? Não, o orixá, claro, ele pode te abençoar, mas como o próprio Ifá nos ensina, o orixá só pode lhe abençoar se Ori permitir. Então, nem o orixá pode fazer por você se o seu Ori não permite. Vamos então agora comentar um pouco sobre o que é esse permitir, né? O que é necessariamente esse Ori permitir que o orixá lhe abençoe ou que o orixá lhe ajude? Bem, vocês já ouviram falar naquelas pessoas que são teimosas e que não aceitam que outras pessoas lhe ajudem, né? Aquela pessoa que não deixa a vida lhe ajudar, ou não deixa que outra pessoa lhe ajude devido à sua teimosia, às suas convicções, às suas crenças. Então, quando que o seu ori não deixa o orixá lhe ajudar? Quando você não entende que o caminho para você atingir a sua bênção precisa ser compreendido por você. Eu vou dar um exemplo, tá? Saindo do abstrato, saindo para algo mais sólido. Da famosa frase, me ajude a te ajudar. Ah, eu quero conseguir um emprego melhor. Então você vai, faz uma bonita oferenda para Exu, por exemplo, para Ogum. Eu quero conseguir um emprego melhor. Mas, para que você consiga um emprego melhor, você precisa ter algumas coisas. Por exemplo, um network, uma rede de contatos, para que alguém te indique para o emprego melhor. Você precisa também ter uma formação, um estudo que te torne um profissional melhor para conseguir um emprego melhor. Quem é que vai fazer essa rede de contatos? É o orixá? Quem é que vai estudar para ser um profissional melhor? É o orixá ou é você? É você, certo? Então, o ato de você se preparar para conseguir esse emprego melhor é o seu ori permitindo que o orixá faça. Portanto, podemos dizer que se o orixá nos abençoa com boa sorte, é necessário para que essa boa sorte possa chegar até nós, que nós nos ajudemos, nós ajudemos o orixá a nos ajudar, ou seja, que nós façamos a coisa certa. Esta coisa certa são as atitudes.
que precisamos fazer por nós mesmos, né? Um exemplo, a pessoa está doente, porque fuma muito, né? Então, fuma muito. Aí tem uma tosse, tá doente. Aí pede para o orixá trazer saúde. Ah, orixá, me cura dessa doença. Só que ela não para de fumar. Ela sabe que a doença dela está sendo causada pelo cigarro. Ela pede para o orixá a cura, a saúde, mas ela mesma não para de fumar, ela não faz por onde a saúde dela possa melhorar. Ela não vai no médico, ela não toma remédio, ela não faz o ebó, né? Então, ou seja, o ori dela não está deixando o orixá trazer a cura. Por isso, só desses pequenos exemplos, lembrando que a gente está só começando com a nossa conversa, mas só nesse início já dá para a gente ver como todas as religiões afro que envolvem orixá não fazem, não trazem resultado completo sem o entendimento correto de ori, né? Tem a pessoa dizendo que está sem som, tá com... A gente já tinha confirmado isso, né? Que o som e a imagem tá legal, né? Tá tudo direitinho, né? Me confirme aí, por favor, se o som e a imagem tá tudo direitinho, tá? Mas a gente já tinha feito esse teste e o som tá legal. A pessoa que está dizendo que está sem som aí, dá uma olhadinha no seu computador aí ou no seu celular, tá? Muito bem. Então, nós estamos no início do nosso workshop, que é o conceito de Ori. Ok. Portanto, então, o nosso Ori é a manifestação de Deus em nós, somos nós em forma de Deus. Portanto, cada um de nós, reafirma a frase, e agora, bem explicado, né? Cada um de nós é um orixá. Cada um de nós é um Deus. Então, a pessoa está falando que está tudo ok, que o som e que a imagem está ok, né? Muito bem, vamos... Alguma pergunta até agora sobre esse tópico, esse iniciozinho de conceito? Alguma pergunta, alguma dúvida que queira, algum comentário sobre esse início? Vocês podem fazer, tá? O pessoal está dizendo que o som e a imagem está tudo ok. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentário sobre o que eu falei até agora, a gente pode responder, tá? Enquanto o pessoal está escrevendo, eu vou continuando. Aí, se tiver alguma pergunta, eu paro e respondo. Tá bom? Muito bem. Agora, como eu disse, não basta a gente ficar no clichê. Ah, Ori, se Ori não permite, não há orixá que faça. Ori é o Lodumaré criou o Ori. Ori é superior a todos os orixás. Ori tem a força de Deus, de Olorum, no ser humano. Mas não adianta a gente ficar só nisso. Não adianta, como muita gente faz, ah, você já rezou para o seu Ori hoje? Tem que saber rezar, tem que saber fazer. Quem não sabe rezar, xinga os deuses. Então não adianta ficar só nisso, né? Deixa eu ver aqui uma pergunta. O S. Alves está perguntando: qual é a relação do Ori com o anjo da guarda, ou HGA do ocultismo, né? O Ori, sem dúvida, é um conceito muito próximo do SAG, do Sagrado Anjo Guardião, dentro do ocultismo, tá? Ou seja, o Sagrado Anjo Guardião, dentro do ocultismo, é
a essência divina de nós mesmos, no plano superior. Iori é isso. Só que existem detalhes da cultura iorubá que são fascinantes e que vão, inclusive, acrescentar ao nosso conceito do sagrado anjo guardião dentro do ocultismo. Tá? Então, aqui na página 4, a gente já começa com um conceito muito importante nesse nosso trabalho, que é o conceito de AD1. AD1 significa acordo. Tá? Então, são os acordos espirituais. As forças espirituais se comunicam, o plano espiritual e o plano material. Tá? Então, existe um acordo na natureza em que o plano espiritual se comunica com o plano material e o plano material também se comunica com o plano espiritual. E ambos se influenciam. Isso é legal falar. Porque muita gente acha que só o plano espiritual influencia o físico. Mas não. O plano físico também influencia o espiritual. Se não fosse assim, não existiriam os acordos espirituais, a macumba, a magia, que são rituais que são feitos no plano físico, que influenciam o plano espiritual e que aí, por causa dessa influência espiritual, retorna e muda a realidade do plano físico. Magia é isso, tá? Em muitas questões, magia é isso. E a gente vai começar falando sobre o acordo espiritual entre o Orum e o Aie, que é o plano espiritual e o físico. Nós temos aí no PDF uma imagem de uma árvore e o seu reflexo na água escura, que seria o seu duplo. A presença do duplo é a constatação desse acordo entre o plano físico e o plano espiritual. Portanto, o entendimento e a percepção da realidade dos duplos, do duplo dos seres humanos, das árvores, dos animais, das cidades. A percepção da existência do duplo é a constatação de que existe um acordo de mútua influência e de mútuas realidades entre o plano espiritual e o plano físico. Então, já de cara, sabem o seguinte: para cada um de vocês existe uma cópia, um duplo no plano espiritual. Para cada uma dessas realidades, existe um duplo no plano espiritual, ok? Então, é essa realidade que nós vamos começar a entender, esse acordo, tá? E essas realidades se influenciam mutuamente, de forma mútua, tá? Muito bem. E começamos, então, aqui com uma frase também do mestre Abimbolau Wand. Abimbolau Wand foi o papa de Ifá no mundo, o principal e mais importante escritor e babalaô. E ele diz o seguinte: os 3 importantes elementos do aspecto espiritual da personalidade humana, na visão iorubá, são Emi, a alma, que tem a sua realização física no coração humano, o qual carrega o mesmo nome. Ori, cabeça interior e exterior, e os Se, que são as pernas e os pés. Então, como existe uma contraparte espiritual de tudo, inclusive de nós vamos também entender a estrutura do ser humano, né? Então, guardem essa informação também, que é muito importante. Existe um acordo entre o plano físico e espiritual. Tudo que existe no plano físico, que é orgânico e vivo, possui sua contraparte no plano espiritual. E existe uma troca de mútua influência entre o plano físico e o espiritual. Na questão do ser humano, o ser humano possui uma consciência espiritual, uma alma espiritual, e essa força se concentra no seu coração. A gente vai fazer uma análise de toda uma anatomia aqui em relação à espiritualidade. O que é o Didi? O corpo espiritual do fogo, luz e sombra. Entender
o corpo de fogo, luz e sombra, o Didi, é fundamental, porque, como já vimos, ele é a contraparte do nosso duplo, do nosso Enikeji, no plano espiritual. Tá? O instrumento alafoxé de oferenda, a sombra, aqui nesse caso, vamos lembrar que a água de babosa é uma abertura de portal, mas uma oferenda excelente para a prosperidade, já vou dando a dica, para a sua sombra trabalhar para você, né? É a oferenda de cerveja de milho, Shekateg-di, tá? Dentro de uma cabaça. Aqui vocês vão aprender coisas do arco da velha, tá? Para você que está acostumado a só fazer oferenda para orixá, para Exu, aqui vocês vão aprender a fazer oferenda para as almas que vocês possuem e fazer essas almas trabalharem para você no plano físico. Por isso que todo mundo pode fazer, porque é propriedade sua. O seu ori, o seu duplo, a sua sombra é propriedade sua, não é propriedade de pai de santo nenhum. Então, pai de santo nenhum tem que reclamar que eu estou ensinando isso para todo mundo, porque isso é seu, é propriedade sua, tá? Ok? Então, você vai pegar a cerveja de milho, ok? A Shekete Gidi. O encantamento é Shekete Gidi Okobiri Nikopari Bi Dashein. Ojide Biri Nikopari Ibi Dan Shein. Tá? Tradução, cerveja de milho. Lembrando que vocês podem falar em português, tá? Estão falando com o ori de vocês. A cabeça de vocês pensa em português aqui na Terra, né? O idioma original, né? Tradução, cerveja de milho. Você tem que fazer o mal, retirar-se completamente. Sombra, você tem que fazer o mal, retirar-se completamente. Agora aqui, nós já estamos, o que antes estávamos usando como instrumentos de portal contra a negatividade, aqui a gente já começa a usar a nossa sombra. Aqui a gente já começa a usar a nossa sombra como um instrumento de ação em nossa vida. Tá? O Vladimir Bittencourt pergunta, e por isso está ligado a qual elemento? No caso aqui, a lama. Tá? A água. Tá bem? Marisa, eu preciso de saúde, babá. Você pode pedir saúde. A sua sombra. Tá? O Didi. Ok? Quando você vai no candomblé, quando você vai na cultura tradicional iorubá, quando você vai na cultura afro, vocês já repararam que tem duas frutas ali que são sempre utilizadas? A primeira é o obi e a segunda é o orobô. Né? O obi e o orobô, muita gente até diz que são as hóstias da cultura dos orixás. E, sem dúvida, são materiais, frutas sagradas, que são muito importantes para a prática espiritual de ori, dos orixás, de uma forma em geral. E por que o obi e o orobô são tão sagrados? Nós vamos ver aqui alguns itãs de Fá que nos ensinam isso. Mas já de cara eu digo a vocês o seguinte: o obi é a fruta sagrada que representa a força Ofu, de expansão, a força do sol masculina, tá? É o obi que representa a força Ofu. E o orobô representa a força ossa, da noite, da contração, da lua, da água, do princípio magnético. E o obi representa o princípio elétrico. Então, nós vamos ter aqui, na página 5, o material que transmite a força Ofu. Existem vários, mas o mais sagrado, e por isso explica por que o obi é tão sagrado, é o obi. Obi é uma semente, nome científico Cola cominata,
já foi utilizado até mesmo como forma de moeda na África, em tempos remotos. Por ser muito calórico, uma pessoa conseguia atravessar savanas por dias com alguns obis na bagagem. Então, você veja por que o obi é uma força de expansão, de energia solar, masculina, fecundadora, princípio elétrico. O sujeito ia andar quilômetros a pé, não tinha como levar comida, ele levava alguns obis, ia mastigando o obi, e ali ele tinha força, energia para andar quilômetros a pé. Então, para você ver como o obi é um material que representa a força da expansão, a força Ofu, certo? Na página 6, nós vamos ter um Itan de Fá. Essa é, então, o Du Beuerim, o Beiuri, o Du número 18, título O Nascimento de Obi. Eu não vou ler o texto todo, tá? Mas eu vou resumir aqui falando de uma forma simples, né? Agora, aqui baseado no Itan de Fá. Para quem não sabe o que é o Itan de Fá, o sistema de Fá é um sistema associado à sabedoria, a uma forma de guardar a informação e a tradição da cultura iorubá. Os Itãs não são a única forma de transmissão de conhecimento de Fá. Muita gente se engana achando que é. Mas é uma das formas importantes, porque um jeito de você transmitir o ensinamento é você memorizar uma história. Na tradição de toda a África e de toda a cultura antiga, sempre vamos ter o contador de histórias. O Babalaô, em justa e certa medida, ele é um contador de histórias, porque ele vai contar através dessas histórias os fundamentos da tradição que são passados da boca ao ouvido por séculos, né? Então, não basta apenas eu falar que o Obi é sagrado, que ele está associado ao Ofu. Aqui nós temos o Itan de Fá que nos conta essa história. E eu vou resumir aqui para vocês, porque o texto é muito longo e vocês vão poder ler no PDF com calma. Muito bem. Esse texto, de forma resumida, nos fala que houve um momento em que a natureza no planeta Terra, os seres humanos e tudo, entraram em guerra. A guerra se alastrou de tal forma que a esterilidade se espalhou pelo planeta. E os orixás e o próprio Olodumare, Deus, ficaram tristes com isso. Dessa forma, então, os orixás mais antigos, que são a paz, a prosperidade, a concórdia e a terra, tá? Que era a única divindade feminina presente, e a Leonilé, a divindade da terra, é uma divindade feminina, tá? Esses orixás mais velhos, mais antigos, se reuniram e começaram a rezar pelo bem-estar da humanidade, né? Então, normalmente as pessoas sempre imaginam nós, seres humanos, rezando aos orixás. Aqui, Ifá nos ensina que os orixás também rezam pelos seres humanos. Inclusive, eu vi essa semana uma frase relacionada à ancestralidade que eu achei maravilhosa, que é o poder da reza, o poder do encantamento, né? Que a gente vai falar e aprofundar mais à frente, mas eu vi essa foto aqui que eu achei maravilhosa, né? As suas maldades são fracas perto das orações da minha mãe, né? Então isso fala da força do amor, da força das orações, da ancestralidade nesse caso, e esse Itan falando da força do próprio Deus Criador e dos orixás,
né? Então, as suas maldades são fracas perante a força da oração da minha mãe, perante a força da oração do meu orixá, por mim, né? Ou pela humanidade, como é o caso aqui. Esses orixás mais velhos, então, ao rezarem, o que aconteceu? Criou energia. Então, a oração, o ofô, o encantamento, cria e gera energia. Energia essa representada pela espiral, pela combinação de Ofu e Ossa. Uma outra coisa importante que nos chama a atenção é o conceito da oração, né? A oração, assim como outros rituais de magia e de espiritualidade, são todos voltados em atenção. Você sabe, em magia, muita gente se pergunta, nossa, os magos estudam pra caramba, isso é verdade, né? E o que se deduz, depois de anos e anos e anos de prática, é que tudo aquilo que você dá atenção ganha vida. Os orixás mais antigos aqui rezaram pelos seres humanos, e ao rezarem pelos seres humanos, deram atenção, compartilharam do seu axé, porque dar atenção é compartilhar do seu axé, é compartilhar da sua energia sobre aquele assunto, sobre aquele tema, sobre aquela questão. Quando os orixás mais velhos rezaram pelos seres humanos, eles deram atenção aos seres humanos e compartilharam com os seres humanos o seu axé original, a sua energia. A mesma coisa que nós fazemos quando rezamos por alguém, ou quando damos atenção a alguém ou a uma situação. Por isso que se diz o seguinte, que é preciso ter muito cuidado com aquilo que a gente dá atenção, porque aquilo que você dá atenção, você alimenta, né? Então, existem vários ditados que falam, dentro de mim existe um lobo malvado e um lobo bonzinho. Qual é o mais forte? Aquele que eu alimento, né? Ou seja, alimentar é dar atenção. Anotem esta frase pequena, simples, mas fundamental. Dar atenção é equivalente a alimentar, tá? Então, você não alimenta só com comida. Você não alimenta só com a folha, com a fruta. Você alimenta com atenção. Anotem isso. Isso é muito importante para o que a gente vai estudar aqui hoje, tá? Então, os orixás mais velhos, ao rezarem pelos seres humanos, deram atenção às necessidades dos seres humanos. E ali criou-se, então, uma energia muito poderosa, pois eram seres da origem do universo, seres muito poderosos. Quando esses seres rezaram e criou-se essa energia, Olodumare, o deus principal inicial, tá? Esse sim, verdadeiro Deus, porque os orixás seriam intermediários, né? Então nós temos aqui a frase: enquanto esses orixás mais velhos estavam rezando pela restauração da harmonia, Olodumare, o próprio Deus maior, abriu e fechou a sua mão direita, apanhando o ar. Depois, Olodumare abriu e fechou a sua mão esquerda, apanhando o ar. E ele foi lá para fora, ele foi para a natureza, né? E com suas mãos fechadas, plantou o conteúdo das suas mãos no chão. Então, olha que bonito. As divindades mais antigas deram, através da sua atenção, energia às necessidades dos seres humanos. E, por isso, geraram energia, uma energia muito poderosa. Deus, então, através de suas sagradas mãos, pegou essas energias e as colocou no chão. Olha o simbolismo disso. Deus fez as orações se materializarem. Quando Deus coloca as mãos no chão, ele está trazendo para a terra. Ele está materializando a força, o poder da energia sutil, da atenção e das orações. Limpezas e propiciações preliminares. O que é isso? Antes de qualquer ritual, a gente vai fazer uma limpeza.
Muita gente chama de ebó, né? Aí entra ebó com comida, banho de folha, sacrifício de animais. Cada um tem uma visão e uma tradição como fazer, né? Na realidade, essa limpeza e essa propiciação preliminar ao ebori ou ao ritual, ela envolve a ideia de apaziguamento de Ajogum. É como se a gente tirasse. A gente está com uma roupa, a roupa está suja, então a gente vai lavar a roupa para poder usar uma roupa limpinha para o que a gente vai fazer, né? Então, vamos imaginar que a gente vai para um evento importante, né? A gente vai com uma roupa limpinha. Essa limpeza e essa propiciação é isso. Vai lavar a roupa, vai tomar um banho, para a gente poder ir para um ritual importante, um evento importante, né? Quais são as energias que você vai lidar? Então, nós temos apaziguamentos, a quem e por quê. A ideia toda é o apaziguamento dos Ajogum. Tá? Essa é outra informação que não se fala por aí. O alvo é o Ajogum, nessa fase. O alvo é retirar, apaziguar toda a força negativa poderosa. O Ajogum são as forças destrutivas que Deus criou. Tá? Para que a vida do ser humano não fosse tão fácil. Né? Para quem... Tem vários materiais sobre Ajogum aqui na Alecast, né? Mas, então, entenda. Entender o que é o Ajogum e os seus nomes, o nome magia é muito importante, é você acessar e desmantelar essa energia negativa. Você precisa apaziguar o Ajogum para poder fortalecer o seu Ori. Então, um ritual é para a limpeza daquilo que é ruim, o outro ritual complementar é para acrescentar aquilo que é bom. O raciocínio é esse. Muito simples. E qual é a força ruim que tem que ser lidada? É o Ajogum. Como eu já disse, só tem 2 orixás que apaziguam os Ajogum. É Exu e Yamil Xorongá. Inclusive, no meu curso, Yamil Xorongá, Fundamentos e Magias, a gente vai a fundo na manipulação e apaziguamento dos Ajogum, entre muitos outros fundamentos de Yamil Xorongá. Tá? Um outro curso também da nossa escola. Então, apaziguamentos, a quem e por quê? Apaziguar o Ajogum. E por quê? Porque essa é a força que literalmente atrapalha a vida da gente. Tá? Além de nós mesmos, que aí já é a questão do Ori. Tá bom? Então, como é que a gente neutraliza os Ajogum? Yamil Xorongá, Imolê e Aoxupá. A Lua, o Luar e Yami. Então, como é que você utiliza a força de Yami e da Lua e do Luar? O Luar é a ponte entre o plano espiritual e o plano físico. Fazendo o ritual no dia da fase lunar que você nasceu. Eu nasci no 4º dia da lua nova. É nesse dia que você tem que mexer a panela, o caldeirão. Vai dar certo, com certeza. Tá? O nome de Exu que você vai usar para as limpezas e para esses apaziguamentos. Exu Iranxé, que é o mensageiro entre os mundos. E o título de Ogum, que é muito importante, Ogum Onilé, Kangun Kangun Onan-Orum, o Senhor dos Caminhos Espirituais. Eu preciso fazer uma oferenda para Yami, para Exu, para Ogum? Não. Só de falar esses nomes, você vai estar fazendo a invocação. Tá? Então, Yami Oxorongá, Exu Iranxé, Ogum Onilé, Kangun Kangun Onan-Orum, apazigue e retire da minha vida completamente
o Ajogum Aisan, o Ajogum da doença, né? Como eu já expliquei, você vai combinar os nomes de Exu e os nomes de Deus também. Aqui eu estou dando um exemplo da limpeza. Na página 61, você tem a lista dos Ajogum, né? Então, os vários tipos de Ajogum. O primeiro, e o líder deles, é Iku, o Ajogum da morte. Aisan, a doença. Ofo, desperdício. Ekban, paralisia, gastos incontroláveis. Oram, problemas. EP, maldição, feitiço e azar. Esse é o Ajogum da maldição e do feitiço. É esse Ajogum que você tem que apaziguar quando alguém é vítima de feitiço, quando alguém é azarado, quando alguém é amaldiçoado. É o Ajogum EP, que foi o exemplo que eu dei do Exu, da Xere Penu e o nome de Deus, né? E assim vários outros Ajogum, e Jan, luta, e Ponju, aflição. Tá? Daqui a pouquinho eu vou responder as perguntas. Tua pergunta está aqui, Helenite, tá? Pode deixar que daqui a pouquinho eu vou responder as perguntas, eu vou responder, tá? Na página 62, os materiais para limpeza e propiciação preliminares. Cabaça com água, caracol e bem, a folha de babosa, saião, fortuna, tá? Então você vai ter aqui toda uma série de materiais que você pode usar para limpeza e para o apaziguamento de Ajogum. Tá? Tá aqui a listinha. A partir daqui para frente é tudo listinha. Fácil, fácil. Ah, eu não consigo a sálvia. Tem a samambaia. Ah, eu não consigo o caracol. Tem a cabaça com água. Eu não consigo a erva doce. Tem um beijoinho em pó. O ideal é você combinar esses materiais.